O furacão Milton perdeu um pouco da força, mas segue com potencial catastrófico em direção aos Estados Unidos. Neste momento, ele é classificado como categoria 3, numa escala que vai até 5, e está nesta região do Golfo do México. Aqui nós temos imagens em tempo real, o trajeto todinho do furacão Milton nesse mapa da Microsoft. Veja que ele começou aqui, ele veio percorrendo tudo isso aqui, está aqui muito próximo. Se a gente puder, olha, está aproximando, muito próximo já aqui você já tem os Estados Unidos, ó. Ali você já tem Tampa e as cidades que serão atingidas por ele, que deve chegar ainda esta noite. E nós vamos ver agora imagens ao vivo da Flórida. Os ventos estão na casa dos 200 quilômetros por hora. A previsão é que 1 milhão de casas e empresas fiquem sem energia em todo o estado. Cidades com a presença de muitos brasileiros. Tem uma comunidade de brasileiros em Tampa, em Orlando e em Miami também, que estão na rota do furacão. Rebeca começou o dia preparando o apartamento onde mora com o marido em Orlando para a chegada do furacão Milton. Compramos a água com bastante antecedência, enchemos os tanques de gasolina, compramos comida. Claro que a gente está com medo, eu moro aqui há 6 anos já e eu nunca vi um furacão desse tamanho, né? Quem mora em casa teve um cuidado a mais. Alguns colocaram madeiras nas janelas com o objetivo de impedir que árvores e outros objetos atravessem os vidros durante a tempestade. Sacos de areia também foram usados para conter as enchentes provocadas pelo alto volume de chuva. Escolas suspenderam as aulas e algumas se organizaram para funcionar como abrigos. Todos que não se sentem seguros onde vivem ou receberam ordem de evacuação são bem-vindos. Em plena quarta-feira, o trânsito de veículos numa das principais avenidas de Orlando lembrava de uma pacata cidade do interior. A cidade está na rota do furacão Milton e, por isso, desde segunda-feira, o prefeito Bud Dyer declarou estado de emergência. Neste momento, são 2h30 da tarde. A rua, como vocês podem ver, está começando a ficar cada vez mais vazia. Eu também estou voltando para casa agora, porque a orientação das autoridades é que por volta das 3 da tarde as pessoas comecem a ficar nas suas casas, evitem sair por segurança, porque a chuva e o vento estão bem fortes. A partir das 8 da noite, 9 pelo horário de Brasília, começa o toque de recolher. Quem estiver na rua pode, inclusive, ser preso. Mas nada se compara à região de Tampa, que deve ser a mais atingida. Por lá, a quarta-feira já foi de muita chuva. Nas próximas horas, são esperados ventos de 200 quilômetros por hora e ondas de mais de 3 metros. Também houve alerta para tornados e alguns deles já atingiram várias regiões da Flórida. Segundo as autoridades americanas, as próximas horas devem ser de estradas destruídas e enchentes mortais. Quem não conseguiu fugir da região deve então evitar ao máximo sair de casa. Nesta hora, sair da região é difícil. Então, eu encorajo aos que ficaram a buscar abrigos. Esse foi o recado do presidente para a população americana que vive na rota do furacão Milton. Joe Biden cancelou a viagem que faria à Ásia e à África e reuniu-se com especialistas da Agência Federal de Gestão de Emergências. Vocês já viram algo assim? Pergunta o presidente. Vai ser um dos maiores furacões que já passaram pela região, eles respondem. A administração Biden se esforça para estar presente no segundo furacão que chega ao país em menos de 2 semanas. O Helene, no fim de setembro, deixou mais de 230 mortos em 6 estados americanos. A resposta do governo americano diante dessas emergências climáticas virou tema da campanha democrata e também republicana, que acusa a gestão de Joe Biden de falta de ação. Há poucas semanas das eleições presidenciais, a Casa Branca e também o time de Kamala Harris se esforçam para mostrar que o presidente e a vice estão presentes e em ação. Antes de conversar com Biden na reunião que aconteceu aqui, a chefe da agência de emergências conversou com os jornalistas. Perguntei qual a orientação para os que ficaram nas áreas de risco e quais os canais oficiais que moradores que falam outros idiomas, como português, devem buscar. Diane Criswell me respondeu que é preciso buscar as autoridades de cada condado e seguir apenas as informações oficiais para evitar notícias falsas. Sobre a ordem de evacuação, ela afirma que o principal perigo é para quem mora na região da costa.
A maioria das mortes acontece em locais perto do mar, ela disse. E como o assunto é clima, eu vou falar agora com a Kalina Sabino para que ela possa explicar melhor para a gente, por favor, Kalina, a diferença entre os furacões e qual o potencial de destruição que cada um deles tem. Por favor, boa noite. As categorias, né, César? As categorias. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Bom, furacão Milton, assim como você abriu o nosso jornal até este momento, está na categoria 3. Só que há apenas 2 dias ele atingiu a categoria 5 em tempo recorde, que é a última da escala. Por isso que assustou tanta gente. Chegou-se, inclusive, a falar na criação de uma nova categoria, que é a 6ª, tamanha é a força deste furacão. Mas, bom, antes de falar sobre as categorias, primeiro vamos entender como que é a formação do fenômeno. No nosso telão curvo aqui, eu vou mostrar para vocês. Ele surge necessariamente em cima de um oceano com águas quentes, com temperaturas acima dos 27 graus, como é o caso ali da região do Caribe e do Golfo do México. Este vapor, ele sobe para a atmosfera e forma nuvens de tempestades. E um furacão é simplesmente isso, gente. Várias tempestades, um conjunto de tempestades juntas que produzem ventos que podem ser fatais. Sobre as categorias, a categoria de um furacão, as categorias, elas são medidas de acordo com a velocidade dos ventos e os danos que ele pode causar. Por exemplo, na categoria 1, os ventos variam entre 119 a 152 quilômetros por hora. E aí podem quebrar o quê? Galhos de árvores, pode inclusive destelhar casas, né, móveis, eles são também levados e fazer também cair aqueles cabos de energia. Já na categoria 2, que é a nossa próxima tela, a velocidade varia entre 152 a 177 quilômetros por hora. Então, causam danos maiores. As árvores, daí elas podem ser, inclusive, arrancadas, bloquear estradas, causar todo aquele caos que a gente vê, né? Inclusive, prejuízo estrutural em casas. As ondas, elas podem chegar a 2,4 metros. Quando estão na categoria 3, que é a atual categoria do furacão que é como ele deve Milton, chegar. que é como ele deve encostar Em no Tampa, solo. principalmente, Isso, né? Exatamente. Diminui, né? Conforme ele chega na região ali Ele do vai solo, causando destruição e vai diminuindo, vai né? diminuindo e ele não é alimentado mais pelo oceano quente, porque o que alimenta o furacão são as águas quentes do oceano. Então, ele chega com a categoria 3, que já é considerada categoria de grandes furacões, tá? Porque causam danos absurdos. Os ventos são de 208 até 208 quilômetros por hora, então muitas árvores elas acabam sendo arrancadas, construções podem ter grandes danos e pode ter certeza que vai faltar energia, como você disse, inclusive, né?